Em nome de Jesus, damos início ao culto de adoração nesta noite. E quero lhe convidar para acompanhar comigo a leitura que faremos na Palavra do Senhor, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e verso 21, que diz-nos o seguinte: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Com esta reflexão da Palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações, lhe convido para que juntos possamos nos apresentar a Deus em oração. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos por esse bom momento que temos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque temos sentido o Seu cuidado, o Seu carinho que tens dispensado para cada um de nós, nos trazendo lições da Tua Palavra, nos trazendo ensinamentos, para que dessa forma possamos crescer, estar sendo preparados para a breve volta de Cristo. Queremos lhe pedir, ó Pai, que permaneças conosco nesse culto, nos auxiliando, nos capacitando com Teu Santo Espírito, para que possamos compreender os Teus ensinamentos, para que possamos compreender as verdades que queres falar a cada um de nós. E também venhas dar-nos força para viver, para de fato termos uma vida frutífera diante de Ti, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua Palavra. Queremos lhe pedir, ó Pai, que permaneças conosco, seja com cada internauta. O Senhor sabes e conheces aquilo que cada um tem buscado, cada um anseia em sua vida, e de acordo com a Tua vontade, venhas atender, ó Pai, venhas estar atento às nossas súplicas, estar atento às nossas preces. Todas essas bênçãos nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse desprender-me do pecado que impregnou meu ser, distanciando meu viver para longe do meu Salvador, pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, caminhando neste mundo sozinho, pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, nessa estrada incerta não conseguirei chegar ao lar. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Essa luz que me ilumina e me mostra para onde ir. Só em Cristo encontro paz, nele a vida eterna. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber, como o dom mais precioso que transforma meu viver. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber,
receber como dom mais precioso que transforma meu viver. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza, de vaguear em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza, de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Vem, vem pra luz. Louvado seja o Senhor por esse maravilhoso hino. Queridos irmãos, queridos amigos, sois todos bem-vindos a esta programação especial aqui da TV Conectados com Deus, a este culto de adoração. Eu sempre falo programação especial porque todos os cultos, todo momento em que nós nos apresentamos a Deus para estudo da sua palavra, são momentos especiais. Então é muito bom estar com você esta noite para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Mas antes de passarmos ao estudo da palavra do Senhor, eu quero trazer à nossa lembrança, à nossa reflexão, um ponto algo que acontece na vida de todas as pessoas. E sabe o que é? As bênçãos de Deus, que são contínuas, constantes e imprescindíveis para a nossa existência. Você já parou para pensar sobre isso? O fato de estarmos aqui com vida, o fato de termos esta oportunidade, este instante, é porque Deus está no controle da nossa vida. E diante disto, o que posso fazer? Como posso retribuir ao Senhor? É claro que eu não tenho condições para pagar, mas eu posso dizer o meu muito obrigado. E eu posso apresentar esse muito obrigado louvando ao Senhor, cantando hinos de louvor, gratidão, honrando ao nome do Senhor. Também posso manifestar a minha gratidão a Deus falando dessas bênçãos às pessoas que estão ao nosso redor. Falando, olha, fulano, Deus ele é maravilhoso na minha vida. Deus ele tem feito grandes coisas na minha vida. E da mesma forma como ele tem feito isso, ele já está fazendo na sua vida. Entregue o seu caminho para que Deus guie a sua vida também. E uma outra forma pela qual nós podemos também manifestar a nossa gratidão a Deus é através das nossas ofertas, contribuindo com a causa do Mestre. Também nós, agindo dessa forma, manifestamos o nosso muito obrigado. E nesse momento eu quero lhe convidar a manifestar esse seu muito obrigado através da doação de uma oferta. Que não apenas você está dizendo muito obrigado a Deus, mas você estará possibilitando a TV Conectados com Deus a compartilhar essas mensagens especiais que você está recebendo já com outras pessoas. Então, nesse instante,
enquanto louvamos a Deus, adoramos a Deus com um cântico, você pode fazer a doação da sua oferta através dos canais, através dos meios que estão apresentados na tela, ok? Então vamos louvar a Deus e vamos apresentar a nossa oferta, o nosso muito obrigado ao Pai Celestial. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos. Louvado seja o Senhor com esta oferta que a Ele foi doada, que o Senhor possa retribuir em bênçãos a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos internautas. Queridos irmãos, chegou o momento de estudarmos a palavra do Senhor. Conforme nós anunciamos ontem, então hoje nós teremos sequência no estudo da carta de Paulo aos Romanos. O pastor Davi Pai Silva estará apresentando ou dando sequência ao estudo que estamos fazendo. Ontem estudamos o capítulo 11. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Temos ricas lições, ricos ensinamentos a aprender daquilo que Paulo escreveu à Igreja de Deus há quase 2000 anos atrás. Então vamos pegar a nossa Bíblia, vamos estar atentos para o estudo neste momento. Passamos então a palavra ao pastor Davi Pai Silva. Olá, amigos e irmãos, estamos continuando nossos estudos da Palavra de Deus e boas-vindas a mais um capítulo de Romanos, dessa vez o capítulo 12. Então, a partir do capítulo 12, Paulo está mostrando os frutos da justificação, da santificação na vida de cada um de nós. E ele começa o capítulo 12 com um pedido muito especial, diz assim: rogo-vos. Interessante, não é? Como que Deus trabalha para alcançar o pecador, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Interessante, no Velho Testamento, quando o pecador oferecia um animal como sacrifício, aquele animal não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter uma perna quebrada, nada de defeito físico, né? E aqui Paulo ele se refere a nós, devemos entregar-nos a Deus, aqui diz, e apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, tudo aquilo que nós sabemos que é prejudicial à nossa vida espiritual e mesmo para a nossa vida física, devemos evitar. Então, Paulo ele está apelando aqui para que nós façamos uma entrega a Deus. Interessante, a inspiração diz assim: alguns não sacrificaram a si mesmos, a seu corpo, sobre o altar de Deus, condescendem com o temperamento caprichoso, impulsivo, satisfazem os próprios apetites e cuidam dos próprios interesses egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Então, irmãos, quando nos entregamos a Deus, o próprio Jesus disse, né?
quando nós nos entregamos a Deus, quem quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida cristã é uma vida de renúncias. Quer dizer, tudo que nós sabemos que faz mal à nossa vida física, à nossa vida espiritual, à nossa vida moral, deve ser sacrificado, deve ser renunciado. Quer dizer, há um custo para nós no plano da salvação. O custo é uma entrega, é uma renúncia daquilo que sabemos que é contrário à vontade de Deus. E aqui diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Naquele tempo, os animais eram mortos como sacrifício. Aqui diz que nós devemos entregar-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, quer dizer, um culto que usa a razão, não é um culto cego. E agora ele já vai ao ponto, verso 2, não vos conformeis com este século. Uma outra versão, ela fala, não vos conformeis com este mundo. E ele aqui contrasta, ele põe em contraste dois verbos, né? Aqui tem conformar ou transformar. Ele diz assim, não vos conformeis com este século, com este mundo de pecado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Interessante, aqui a nossa conversão, nós aceitamos a Cristo pela mente. Nós lutamos contra o pecado pela mente. Então, aqui está o lugar onde ocorre a nossa grande batalha, né? A prática do pecado é resultado do que a mente decide. A renúncia do pecado também é resultado do que a mente decide. Então, a nossa mente deve estar sob o controle do Espírito de Deus para sermos vitoriosos. E ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E que vem depois? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos ter em mente isso daqui, né? Nós não devemos ser conformistas com o pecado, conformistas com o mundo, conformistas com o mal, mas devemos ser transformados através da nossa mente, guiada pelo Espírito Santo. Aí vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do versículo 3, Paulo ele nos adverte contra a exaltação própria, o considerar-nos melhores do que os outros. Ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Irmãos, há uma versão, uma má tradução desse verso, o Romanos 12, 3, que diz assim, não saiba mais do que convém saber. Essa versão está totalmente equivocada. Aqui, essa versão que estamos lendo é muito clara. O que é que Paulo está dizendo aqui de maneira inspirada? Pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, o nosso conceito, quando nós conhecemos a Cristo, nós não temos nenhum motivo de exaltação. Nós temos motivo de gratidão, isso sim, mas não de exaltação própria. Nós somos salvos não porque somos melhor do que os outros, mas porque Deus nos chamou e nós atendemos a sua convocação. E o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque deles é o reino dos céus. E agora, versículo 4, ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui, irmão, tem uma lição muito grande, né? Aqui Paulo ele começa a comparar a igreja de Deus como um corpo. Então um corpo, ele tem uma cabeça, tem ouvidos, tem boca, tem nariz, tem mão, tem dedos, tem pés, tem dedos do pé, tem membros diferentes. E cada membro, cada parte do corpo tem uma função especial. Às vezes, irmãos, quando temos problema com um dente,
nós ficamos desesperados. Às vezes, quando perdemos um dedo, às vezes perdemos o equilíbrio, né? Então, cada parte do corpo tem a sua importância, tem a sua função. Às vezes, alguns médicos dizem assim, olha, essa parte do corpo não é tão importante, não, a gente pode cortar fora. Mas não, todo corpo tem toda parte do corpo tem uma função. Todos os membros são importantes. Assim também, na igreja, cada pessoa tem o seu valor, tem a sua função, tem o seu talento, tem a sua utilidade. Isso nos leva a amar-nos mutuamente, a respeitar-nos mutuamente. Nem todos são capazes de fazer a mesma coisa. Uma pessoa tem o dom de curar, outra pessoa tem o dom de pregar, outra pessoa tem o dom de ensinar, outra pessoa tem o dom de zelar da igreja, de manter a igreja bonita, outra tem o dom de cozinhar, tem de administrar. Então, a igreja precisa de todas essas pessoas. Então, todas elas são importantes, né? Então, Paulo diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, tá claro? Cada membro tem uma função diferente. O ouvido, o olho, o nariz, a boca, a mão, o pé, tudo tem a sua função. E todos são importantes. Assim, na igreja de Deus, todos são importantes para Deus, né? Agora o verso 6 diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. Então, outro motivo para que nós não nos orgulhemos é que qualquer dom que nós temos, primeira coisa, é dom, é uma dádiva divina. Então, esse dom é dado segundo a graça. Graça quer dizer, nós não merecemos. Quer dizer, se alguém é um bom pianista, se alguém é um bom cantor, se alguém é um bom pregador, um bom professor, ele não tem motivo de se exaltar, porque aquilo é um dom. Dom quer dizer uma coisa que ele recebeu de graça de Deus. Então, Paulo está nos estimulando a humildade, a fraternidade, a unidade, porque se na igreja tem elementos diferentes, cada um tem a sua função, e cada um respeita a função do outro, então há harmonia, a unidade. Então Paulo ele compara a igreja como um corpo. E agora ele começa a especificar esses dons, né? No versículo 6 ele diz, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Profecia é um dom. Se de profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Irmãos, alguém confunde, às vezes alguém diz, poxa, eu sou um ministro, né? Se orgulha de ser um ministro, né? Mas o que é ministro? Ministro é um servo. Ministro é aquele que ministra, aquele que serve. Ele não é um patrão, ele não é um dominador, ele é um servo de Deus. Então, aqui diz, se ministério, dedique-se a ministrar. E o versículo, na parte seguinte, diz, o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Quer dizer, aqui um outro ponto que Paulo exalta é que nós devemos fazer o melhor. Nunca nos acomodar naquilo que nós já sabemos. Devemos nos aperfeiçoar. Ele diz assim, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quer dizer, ele deve aperfeiçoar-se, lutar pela perfeição, lutar para fazer o melhor. Verso 8 diz, o que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade, não com mesquinhez, né? E o que preside com diligência, com dedicação, e quem exerce misericórdia com alegria. Muito bonito o texto, né? Então Paulo aqui ele fala do corpo de Cristo, cada pessoa com um dom diferente, com uma capacidade diferente, mas reconhecendo que aquilo é um dom que lhe foi dado segundo a graça, não é para se orgulhar, não é para pensar de si mesmo de maneira elevada, superior aos demais. Agora, irmãos, vamos ver aqui o que muitos teólogos chamam de o sermão da montanha de Paulo. A partir do verso 9 diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Quer dizer, às vezes, irmãos, nós somos educados ou polidos para cumprir uma etiqueta. Às vezes não é de coração aquilo. E aqui ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia, seja autêntico, seja honesto, seja legítimo, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quer dizer, nós devemos abandonar o mal porque é mal e apegar-nos ao bem.
E o verso 10 diz, amai-vos cordialmente. Essa palavra cordialmente quer dizer, no latim, cordis é coração. Então, amai-vos cordialmente. Quer dizer, amai-vos de coração, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer ele com isto? Então, em vez de eu buscar honra para mim, eu devo buscar honra para o outro, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Nós já estudamos no capítulo 10 que existe diferentes tipos de zelo, né? Tem o zelo sem entendimento, que leva ao fanatismo, à agressão, ao orgulho. Tem o zelo com o entendimento ou com o conhecimento de Cristo. E tem o zelo ignorante. Então, tem o zelo com entendimento, o zelo sem entendimento. Então, nós precisamos ter o zelo com entendimento, né? Então, continuando aqui no capítulo 12, ele diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12 é um verso muito pequeno, mas que fala muito, né? Regozijai-vos na esperança. Embora, irmãos, a nossa condição atual não seja a melhor, estamos enfrentando um mundo mau, um mundo de pecado, um mundo de violência, um mundo de imoralidade. Aqui diz assim, regozijai-vos na esperança. Apesar das provas que passamos, nós temos uma esperança. Cristo virá para dar fim a esse mundo de pecado. Ele diz assim, mas sede paciente na tribulação. Quer dizer, quando nós sofremos um ataque, um ataque à nossa reputação, uma ofensa, aqui diz sede pacientes. Na oração perseverantes. Interessante, né? Eu gosto muito desse verso. Regozijai-vos na esperança. Temos uma esperança, não é? Ser paciente nas provas, nas tribulações. Aliás, as provas, elas têm o objetivo mesmo de fazer-nos pacientes, de educar-nos. É uma escola que nos transforma, nos aperfeiçoa. Agora ele diz, na oração perseverante. Isso aqui é um ponto-chave, né? Quer dizer, nós podemos vencer todas as provas se estamos em comunhão com Deus, na oração perseverante. Agora, a partir do versículo 13, Paulo ele já fala de como servir aos outros. Diz, compartilhai as necessidades dos santos. Quer dizer, a igreja é uma escola onde nós aprendemos a humilhar-nos a nós mesmos e a ajudar o nosso semelhante. Diz assim, compartilhai a necessidade dos santos. Às vezes um irmão tem mais recurso, outro irmão tem menos recurso. Para que Deus deu mais recurso para um e menos para outro? É para que o que tem mais sirva ao que tem menos. Então, Deus não nos deu recursos financeiros, recursos materiais, recursos intelectuais para a nossa própria exaltação. Tudo que Ele nos dá é para que nós possamos compartilhar, possamos dividir, possamos ajudar o nosso semelhante. E no mesmo verso 13 ele fala, praticai a hospitalidade. Hospitalidade envolve dizer uma palavra de aprovação, alimentar o faminto, receber aqueles que estão em necessidade em nossa casa. E agora ele fala, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se nós voltamos para Mateus 5:44, aqui fala de amar os inimigos. O mesmo que Jesus falou lá. Quer dizer, aqui diz, abençoai os que vos perseguem. O que é que Jesus fez na cruz, quando ele estava sendo pregado, torturado, desprezado, cuspido? O que ele fez? Ele orou, Senhor, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Assim nós devemos tratar os nossos inimigos, aqueles que nos amaldiçoam. Ele diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, percebe que esse capítulo 12 é um capítulo de piedade prática. Então, desde o começo de Romanos 1, Paulo vem mostrando o que é pecado, o que é salvação, o que é justificação, o que é santificação. Ele vem dando uma aula de salvação. Mas aqui, a partir do capítulo 12, ele dá uma aula de piedade prática, como praticar a verdade.
não é apenas a teoria, não é apenas uma teologia teórica, mas aqui é prática, né? Agora, ele no versículo 15, ele fala de empatia. O que é empatia? Existe a palavra simpatia, é um sentimento favorável às pessoas. A antipatia é um sentimento contrário às pessoas. Empatia é uma expressão de identificação. Ele diz assim, alegrai-vos com os que se alegram. Quer dizer, eu me identifico com aqueles jovens alegres, contentes, né? Mas chorai com os que choram. Se alguém está doente, alguém está sofrendo, alguém perdeu um ente querido, então nós nos identificamos com aquela pessoa para ajudá-la. Então ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Verso 16 diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Então Deus ama a humildade, Deus ama a contrição. O profeta Isaías diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo ele habita com o contrito e humilde de espírito. Então Deus habita no seu trono elevado e habita também com o pobre, com o humilde, com o necessitado. Concluindo o verso 16, ele diz assim, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, quando nós nos comparamos com pessoas que são menos qualificadas que nós, somos tentados a pensar que somos bons. Mas quando nós nos comparamos com Cristo, diz assim, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aliás, quem realmente é sábio? Sábio é a pessoa que conhece a Jesus. 1 Coríntios 1, verso 30, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a sabedoria. Observe que ele diz assim, o 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quem é a pessoa verdadeiramente sábia? Sábia é aquela pessoa que conhece a Jesus. E quem conhece a Jesus, diz ele assim, Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Verso 17, não torneis a ninguém mal por mal. Irmão, como você reage quando alguém te ofende, quando alguém fala mal de você? Eu me lembro de uma frase que Spurgeon, ele proferiu, diz assim, olha, quando alguém falar mal de você, você pense que ele ainda não conhece você completamente, senão ele falaria muito mais mal. Então, não se ofenda quando alguém falar mal de você. Você vai entender o seguinte, que ele ainda não sabe todo o mal que você tem ainda. Não se ofenda. Então ele diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Irmão, não devemos ser bons apenas para nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos. Aqui diz assim, esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Quer dizer, o crente, ele é colocado como luz do mundo e sal da terra. Então é através da nossa vida, através do nosso comportamento, que o mundo pode conhecer a Jesus. Às vezes até podemos falar muito de Jesus, né? Mas se o nosso caráter é contrário ao caráter de Jesus, nós podemos pregar com a boca e despregar com a nossa vida. Então ele diz assim, fazei o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, irmãos, eu diria o seguinte, o cristão não é inimigo de ninguém. Ele pode ter muitos inimigos, mas ele não é inimigo. Quer dizer, ele faz todo o possível para beneficiar o semelhante. Então ele diz assim, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E agora ele aborda um outro problema, quando nós somos vilipendiados, quando somos maltratados, quando somos xingados, desprezados, nós queremos manifestar uma retaliação, queremos manifestar uma vingança, um ódio.
Mas aqui diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Irmãos, uma tradução melhor diz assim, dai lugar à ira de Deus, não à sua ira. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira? Ira de Deus. Porque está escrito, o que está escrito? A mim me pertence a vingança. A vingança pertence a Deus. Deus é justo. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, nós não precisamos nos preocupar em nos vingar de ninguém. Vamos entregar nas mãos de Deus. Ele é um juiz sábio, ele é um juiz amoroso, gracioso, poderoso, onisciente, né? Então, diz ele, a mim me pertence a vingança, e eu a retribuirei, diz o Senhor. E Paulo, ele conclui o seu sermão dizendo, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Irmãos, eu me lembro daquela experiência de Eliseu, né? Se lembra que Eliseu estava com seu servo em Samaria e o rei começou a discutir com os seus súditos, os seus assessores. Ele disse, olha gente, eu quero saber quem é que está me traindo aqui. Que todo plano que a gente faz aqui, o rei de Israel fica sabendo. Eu quero saber quem é que está me traindo aqui nesse grupo. E aí um servo falou assim, olha, o rei, aqui não tem ninguém te traindo. Sabe o que acontece? É que o profeta Eliseu, tudo que o senhor pensa tudo que o senhor fala na sua cabeceira da cama, ele é revelado para ele, e ele conta para o rei lá. Então o que é que decidiu o rei? Vamos então prender a Eliseu. E agora ele enviou um grande exército para prender Eliseu, né? E quando chegaram onde Eliseu estava, aquele exército cercou o profeta com seu companheiro, e agora o servo de Eliseu ficou preocupado, Senhor, olha só, estamos cercados de inimigos. Aí Eliseu fez uma oração a Deus, Senhor Deus, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do servo, o que o servo viu? Os exércitos celestiais cercando os inimigos. E agora quando ele viu isso, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos destruir esses inimigos? Ele, não, vamos destruir não, vamos fazer uma festa para eles. Já pensaram, irmãos, o servo de Deus, Eliseu, seu companheiro, cercado por um exército inimigo, né? E agora ele fala assim, vamos dar uma festa para eles, comida, bebida, água, vamos dar atenção para eles, vamos tratá-los bem. E agora aqueles inimigos foram alimentados e voltaram para sua terra felizes da vida. Então, irmãos, aquilo é uma lição prática, né? Então aqui o apóstolo Paulo diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, o que quer dizer isso, amontoar brasas vivas sobre a cabeça? Aquela pessoa que veio nos fazer mal e nós lhe fazemos o bem, o que ele pensa? O que passa pela sua cabeça? Diz que a sua cabeça é como se tivesse brasas sobre a sua cabeça. E o verso 21, ele termina assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quer dizer, irmão, a nossa tendência natural é vencer o mal com um mal maior. Mas aqui a palavra de Deus ensina que nós devemos vencer o mal com o bem. Alguém falou mal de você? Fale bem dele. Alguém te fez o mal? Foi desonesto com você? Seja honesto com ele. Alguém te desprezou? Trata de honrar aquela pessoa. Então, eu sei que humanamente falando, isso é impossível, né? Mas pela graça de Deus, tudo é possível. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, queridos irmãos, esse capítulo ele começa com a entrega. Rogo-os, pois, irmãos, que vos apresenteis o vosso corpo. Aqui fala de uma entrega total a Deus. Fala dos dons espirituais. Cada pessoa tem um dom diferente, tem um talento diferente, tem uma capacidade diferente. Mas aquilo é um dom que foi otorgado à pessoa pela graça, que não deve ser motivo de orgulho. Alguém que toca bem um piano, alguém que toca bem um violino, alguém que é um ótimo professor, que tem talento da fala, tem a capacidade, um marceneiro que sabe fazer um móvel bem feito, um mecânico que entende do carro. Quer dizer, tudo isso são dons de Deus e a pessoa não deve usar para a sua glória, para a sua exaltação, mas para a honra e glória de Deus. E a partir do versículo 9, Paulo ele resume o sermão da montanha de Cristo. Ele fala de amar o inimigo, de abençoar aqueles que nos odeiam.
amar os irmãos, amai-vos cordialmente os irmãos. Às vezes, irmão, nós falhamos até no nosso amor na igreja. Às vezes não nos amamos uns aos outros como devíamos. Mas quando nós temos Cristo no coração, tudo isso se torna realmente possível na nossa vida prática. É claro que, voltando ao verso 12, que diz assim, regozijai-vos, quer dizer, ficai alegres na esperança. Embora ao nosso derredor tenha coisas desagradáveis, mas nós estamos olhando para frente, olhamos para o futuro, olhamos para a volta de Jesus. Sede paciente nas provas, nas tribulações e perseverante na oração. Então, queridos irmãos, esse capítulo 12, o apóstolo Paulo ele fala de uma religião prática, não apenas de uma teologia teórica apenas. Ele fala de uma teologia na prática, na vida cristã. Eu recomendo que vocês estudem mais profundamente tudo isso que estamos apresentando aqui, para conhecerem as maravilhas da palavra de Deus. Então, ele termina aplicando a mesma recomendação de Cristo em Mateus 5. Se alguém nos faz mal, devemos de fazer o bem. Se o nosso inimigo está com fome, vamos lhe dar de comida. Se o nosso inimigo está com sede, vamos dar-lhe de beber. E aqui diz, fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. E não devemos tentar vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Mas isso aqui, repito, só é possível se nós estivermos ligados a Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Que nós todos possamos fazer essa experiência que está exposta aqui pelo apóstolo Paulo no seu capítulo 12. Como deve ser a vida cristã, depois que já aprendemos acerca do pecado, acerca da justificação, acerca da santificação, acerca da glorificação. Aqui Paulo apresenta a piedade prática na nossa vida diária. Que essa seja a nossa experiência, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Nesse momento eu convido vocês para orarem, vamos pedir a presença e a direção divina. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, temos o privilégio de comparecer à Tua presença, confiando unicamente nos méritos de Jesus. Depois de havermos considerado a Tua palavra, depois de havermos recebido instruções profundas, instruções práticas de como viver em harmonia com a Tua vontade, pedimos, Senhor Deus, que Tu abençoes todos aqueles que estão conectados conosco, queira abençoá-los ricamente, queira dirigi-los com Teu Espírito, protegê-los com Teus santos e bons anjos, confortá-los com a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a estar em conexão contigo para que possamos revelar o Teu caráter em nossa vida, em nosso lar, na escola, no trabalho, no comércio, na sociedade. Que possamos ser cartas vivas, refletindo o Teu amor, o Teu caráter, onde quer que formos. Abençoa todos que estão aqui ligados com esse canal. Queira abençoá-los onde quer que estejam, abençoa as suas famílias, conforta os enfermos e põe sobre eles a Tua mão restauradora, segundo a Tua vontade. E também conforta aqueles que estão enlutados e todos os Teus filhos que estão nessa escola preparatória para o lar celestial. Dá-nos a Tua graça, batiza-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Momentos que perdi e as dores que enfrentei distante do Senhor. Ao clamar, te peço o favor, de ti me afastei, perdoa-me, Senhor. Por onde for, com Cristo eu quero andar assim. Vou
meu Senhor, te entrego meu ser, vaso novo quero ser, quero obedecer tua lei, e todo mal não mais terá lugar se minha vida te entregar e a ti obedecer. Por onde eu for, com Cristo eu quero andar assim. Vou me entregar ao seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, meu Salvador. Por onde eu for, com Cristo eu quero andar assim. Vou me entregar ao seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, meu Salvador. Por onde eu for, eu vou, eu vou, eu vou. Assim, em nome de Jesus, nós concluímos esse culto de adoração. Que a graça e a paz de Deus permaneça conosco. Amém. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto de adoração. E tem sido muito bom esses ensinamentos que recebemos da Palavra de Deus, esses ensinamentos que o pastor Davi Paes Silva tem trazido nesta série de estudo da Carta aos Romanos. Mas, num próximo culto, numa nova oportunidade, nós teremos novamente o pastor Davi para dar sequência a esta série de estudos. Quero lembrar você que amanhã, a partir das 19h30, temos aqui no canal Só para Mulheres um programa especial para as nossas irmãs. E você é convidado ou convidada para estar acompanhando esta programação. E nesta terça-feira nós teremos o reinício do programa Abrindo a Bíblia, no canal Abrindo a Bíblia, a partir das 19h30. Você é convidado para estar conosco no estudo que estaremos iniciando, ou nesta nova série de estudos que estaremos iniciando no programa Abrindo a Bíblia. E quarta-feira temos o culto de oração. E no próximo final de semana temos a Escola dos Profetas, quando estaremos estudando sobre a lei de Deus, e você é convidado também para estar nos acompanhando. Assim, então, nós chegamos ao final deste culto. Que a graça e a paz de Deus permaneça com todos vocês e até o nosso próximo encontro.